Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui mais uma vez pela TV Max, canal 25525 em HD, o nosso programa PubliRio Online vai ao ar pela televisão e depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram. E também vira podcast. Ele vai para o Spotify, o Google e Apple Podcast. E agora vai para Londres também. Ele converge para a Rádio UK de Londres, a Rádio Alô Brasil UK, para a comunidade brasileira lá em Londres. Então hoje é uma personalidade que está chegando aqui no nosso programa. Ele é obstetra, ginecologista, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É uma pessoa muito importante para o nosso estado. Em maio de 2021, ele foi empossado secretário de Estado de Saúde. Estou falando de Alexandre Kiep, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, secretário? Prazer, Silvio, estar aqui com você. Mais uma vez a gente batendo esse papo, né, secretário? Secretário, me diz uma coisa. Na quinta-feira, na quinta-feira passada, no mês de março, nós estamos no mês de março, o governo do estado publicou o decreto facultando aos municípios a liberação da máscara. Como é que ficou isso, secretário? Mas a secretaria não poderia já liberar para todo mundo, liberar geral, como diz o outro? A gente tem um cenário no país, no Rio de Janeiro, em termos de Covid, ainda muito heterogêneo. Nós melhoramos bastante em termos de indicadores. Saímos da quarta onda de transmissão causada por uma variante nova, a Ômicron, que causou um número de casos muito grande. E após isso, a gente observou uma queda importante no número de novos casos, número de internações causados pela Covid aqui no estado do Rio de Janeiro. Só que esse cenário ainda é um pouco heterogêneo. Você tem municípios hoje com indicadores muito tranquilos e outros municípios, principalmente da região norte e noroeste do estado, que começam a sair da quarta fase dessa quarta onda de Ômicron. Então, em função desse cenário diferente entre os municípios, a posição da Secretaria de Saúde foi de facultar, então, que cada município, em função da sua realidade, pudesse tomar essa melhor decisão. Então, quer dizer que, devido à vacinação, acho que podemos ler dessa forma, a vacinação, vocês facultaram, então, os municípios que fizessem isso. Poderia fazer direto, não poderia? Poderia fazer direto, mas isso poderia, eventualmente, haver divergências entre a posição do município e do Estado, até porque é uma decisão do Supremo que definiu que vale a medida mais restritiva, seja por parte do ente municipal ou do ente estadual. Então, a partir do momento que a gente flexibiliza e abre para os municípios decidirem isso, acaba a possibilidade de ter qualquer tipo de conflito entre essas orientações. Agora, secretário, está chegando aqui um ano, basicamente, da sua secretaria. Como é que é assumir a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, da cidade que reclama de saúde, secretário? Pois é, a gente vem de alguns anos muito críticos na Secretaria Estadual de Saúde, seja por conta de uma crise financeira que nós vivemos principalmente nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, e depois de uma crise, eu diria, uma crise moral, né? E acho que o primeiro desafio que a gente teve foi resgatar essa credibilidade junto à população. Nós tivemos um secretário ainda na gestão passada agora, inclusive que uma das razões para a queda, inclusive, do governador foram os problemas na área de saúde, na Secretaria de Saúde. Então, resgatar essa credibilidade foi o primeiro ponto para que a gente pudesse ter respaldo junto à sociedade em relação ao que a gente orienta a elas. Imagina agora, no momento de Covid, em que as ações por parte da Secretaria de Saúde são contestadas pela população. Então, o resgate dessa credibilidade para que você tenha uma autoridade sanitária, de fato, foi o primeiro passo e isso foi muito importante. Agora, o senhor é um coronel do Corpo de Bombeiro. Como é que foi para o senhor assumir uma secretaria que tinha tanto problema de corrupção? Eu já conheci a Secretaria de Saúde. Na verdade, eu sou do Corpo de Bombeiros e sou servidor da Secretaria de Saúde há 21 anos, né? Então, eu já conheço a Secretaria de Saúde, eu já fui gerente, coordenador, superintendente, subsecretário durante algum tempo. Então, obviamente, a gente conhece já por dentro da Secretaria de Saúde. Agora, a grande dificuldade que a gente teve, e o secretário anterior, o Chaves, ajudou muito nesse processo,
foi da gente retirar todas aquelas pessoas que eventualmente tinham outros interesses que não da saúde pública. Isso eu posso dizer que hoje a gente conseguiu. Hoje a gente tem uma Secretaria de Saúde que há 1 ano e meio tem nenhum tipo de escândalo de corrupção ou de mau uso do dinheiro público. Todos os recursos transferidos para os municípios. Foi inclusive uma das questões relacionadas a uma delação do secretário anterior. Eles são pactuados com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, nenhuma transferência é feita que não seja por essa via. Então hoje a gente tem uma utilização do recurso público com transparência. Então as pessoas podem questionar, inclusive, porque elas conseguem ver para onde o dinheiro está indo. Agora, secretário, você tem 92 municípios no nosso estado. Como é que foi essa estratégia, essa logística de distribuição de vacina para tudo correr direitinho? Pois é, a Covid foi um grande desafio sob vários aspectos, né? Não só pela novidade do vírus, pela forma como ele se comportou, um vírus muito agressivo. O secretário pegou Covid? Peguei agora, na quarta onda, já depois de 3 doses de vacina, mas foi um quadro muito leve. Eu não peguei anteriormente. Por incrível que pareça, apesar de ter... secretário? Tomei vacina, tomei as 3 doses da vacina, as 2 doses e a dose de reforço. O que ajudou muito para que eu tivesse um quadro leve da doença. Né? Verdade. Eu fiquei 5 dias, quase sem sintoma nenhum, mas tive que ficar isolado durante 7 dias. Né? Mas foi importantíssimo a gente foi adquirindo conhecimento ao longo do tempo. Né? E uma das questões fundamentais para o controle da doença foi a rápida vacinação da população. Só que as vacinas chegavam de forma muito fragmentadas para a gente. Então, a logística para poder fazer essa entrega em tempo rápido, porque as vacinas chegavam e os municípios já consumiam. E aí, às vezes, tinha entrega por parte do Ministério terça, quinta e sábado. Então, nós montamos uma estratégia grande em termos de logística, com caminhões, viaturas, inclusive com escolta da PM. A PM ajudou, a Polícia Militar do Rio de Janeiro ajudou muito nesse processo. E aeronaves, que faziam as entregas para os locais mais distantes. Então, a gente estabeleceu como meta entregar a vacina após a chegada no nosso almoxarifado em até 24 horas para os 92 municípios. Isso a gente conseguiu fazer enquanto foi necessário. Mas a Secretaria continua basicamente monitorando a vacinação, os indicadores. O que esses números podem dizer para a gente? A gente monitora tudo que você imagina. A gente tem painéis gerenciais com informações em tempo real do número de solicitações de internação, da taxa de ocupação de leitos de Covid, da taxa de incidência, quantos casos você tem nas últimas 24 horas, quantos óbitos foram confirmados, dados de vacinação, cobertura vacinal, doses aplicadas em cada um dos municípios por faixa etária. Essas informações são a base das nossas tomadas de decisão. Isso está na internet? Isso está na internet e está nos nossos painéis gerenciais também. A população também tem acesso a isso. Obviamente, para a população, os dados são atualizados diariamente. Eu sou doutorando lá da COP e a gente fala muito sobre Covid, pesquisas e pesquisas sobre Covid, e até o meu professor, que é o meu orientador, que é o Carlos Alberto Nunes Cocenda, que é o professor emérito da COP, ele pede para a gente convidar os secretários e tudo mais para participar. Um dia eu gostaria que, se eu puder, participar com os nossos doutorandos lá sobre esse tema que é tão interessante para a gente. Prazer. Agora, secretário, vamos mudar basicamente de assunto aqui. E o secretário, quando está em casa nessa pandemia, fora o trabalho, como é que está vivendo o secretário estadual de saúde? Pois isso é uma questão interessante, que as pessoas acham que a gente... na verdade, o trabalho, ele depois de quando você sai do sábado, domingo, feriado, ele continua remoto, né? Então, o celular ele passa a ser algo que você não pode largar ele em nenhum momento, porque eventualmente você pode precisar intervir em alguma situação mais grave que eventualmente venha acontecendo. Mas, no geral, eu tenho meus momentos de lazer. Sábado e domingo eu fico em casa, de vez em quando eu viajo com a minha família. Na verdade, é uma vida absolutamente normal, fora do horário do trabalho, quer dizer... Escuta sua musiquinha? Fico no computador, vou jogar futebol com meus filhos. E ali sai o secretário, entra só o pai ou o marido, mais nada. É o Alexandre.
Agora, secretário, me diz uma coisa. E qual é a música que o senhor gosta de ouvir, secretário? Pois é, eu gosto muito de ouvir, por incrível que pareça, eu gosto muito de ouvir rádio. Ah, que bom. E Nosso amigo Clóvis Monteiro na Rádio Clóvis Tupi. Monteiro é um amigaço, gente muito boa. O Belisário. O Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, que é o programa de entrevistas que eu mais gosto de ouvir. E música, eu gosto de ouvir música, aquelas músicas mais clássicas. Então, geralmente, o Antena 1, geralmente a rádio que eu escuto. Eu também gosto. Agora, secretário, me diz uma coisa. O município está liberando, parece que essa semana ou não, o uso de máscara ao ar livre. Em ambiente fechado. Em ambiente fechado. Ar livre já foi liberado desde outubro, se eu não me engano. Em outubro, foi a Secretaria Estadual de Saúde que definiu, que flexibilizou o uso de máscara em ambiente aberto. Então, desde outubro está permitido que a pessoa fique sem máscara em ambiente aberto. Caramba, secretário, lá na praia, lá perto de casa, geral, tá todo mundo sem máscara lá. Há muito tempo, né? As pessoas, nesse calor, as pessoas têm mais dificuldade de usar máscara, né? A máscara abafa um pouquinho, enfim. Até por isso que foi tomada essa decisão da flexibilização, entendendo que o cenário é um cenário tranquilo e entendendo que é um incômodo para as pessoas. Então, aquelas que eventualmente queiram continuar usando, assim devem fazer. Mas aquelas pessoas que eventualmente acharem que se sentem protegidas em função dos dados que a gente tem hoje, não serão obrigados a utilizar. Agora, secretário, o senhor falou das músicas clássicas que a gente gosta. Música popular brasileira, para a gente tocar de repente aqui, uma música que o senhor gosta, que a gente possa vir à sua cabeça, que representa alguma coisa para o senhor. Sua esposa, aquela coisa toda ali. Eu gosto muito de Ivan Lins. Ivan Lins? Então, legal. Ivan Lins. Uma música do Ivan Lins, então fica de bom tamanho? De bom tamanho. Então a gente vai ouvir uma música de Ivan Lins por secretário aqui, o secretário Alexandre Kiep, né? É o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o homem que manda no Estado do Rio de Janeiro na saúde. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta. Imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Eu vim aqui para recomendar a você, se você quer comprar móveis de escritório, tem uma loja que é sinônimo de qualidade há mais de 30 anos. É a CVL Móveis. Ela fica ali na Barão de São Félix, número 18. CVL Móveis, você encontra tudo para móveis de escritório e home office também. CVL Móveis, sinônimo de qualidade. Rua Barão de São Félix, número 18, Centro. É só chegar lá. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Bom, voltando aqui com o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. O secretário gostou da música do Ivan Lins? Pois é, né? Muito bom, né? Fez lembrar os tempos. Ele está morando em Portugal, sabia? Não sabia. Está lá em Portugal. Estou para lá. Ele disse que aqui não está recebendo direito autoral, ele foi para Portugal. Portugal está todo mundo indo, secretário. Pois é. Agora, secretário, o senhor ficou 20 anos assim, pegando pandemias, endemias e uma série de problemas. Como é que você administra isso? Como é que você vê essa situação da Covid e essas que você já passou, né? Como é que você vê? Eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde em 2001, trabalhando com doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS. A gente estava andando numa fase inicial da epidemia de AIDS. Eu lembro que a gente estava começando a usar AZT em gestantes ainda, apesar da... Eu lembro do Cazuza, rapaz. Apesar dos primeiros casos terem sido da década de 80, os medicamentos mais efetivos demoraram quase 20 anos para poder surgirem. Mas hoje o cara vive com Vive, hoje vive, mas na época eram poucas as possibilidades de tratamento.
E eu fui implantar, a primeira missão foi implantar os protocolos de prevenção da transmissão do HIV da mãe com HIV para o filho, né? Então, foi quando surgiram os primeiros medicamentos, o AZT venoso, enfim. E aí sempre trabalhando na área de vigilância epidemiológica, controle de doenças. Depois eu fui ser coordenador de vigilância epidemiológica, virei superintendente. Nessa época a gente passou pelas epidemias de dengue de 2002, foi uma epidemia grande. Epidemia de dengue de 2008, que foi a epidemia mais letal da história. Dá para você ser ministro, então, meu ministro da Eucaristia, a única coisa que eu vou aceitar. Não, ministro da Saúde, está fazendo um bom trabalho no Rio de Janeiro, reflete para o país inteiro. Não, o desafio aqui é muito grande. O Brasil é um país enorme, eu deixo para as pessoas mais bem preparadas. Isso é uma modéstia, olha a modéstia. Depois a gente teve alguns grandes desafios, né? Entrada de chikungunya, que era uma doença nova, a epidemia de Zika, a pandemia de influenza em 2009, né, que foi uma pandemia importante, causada pelo H1N1. Entrada da febre amarela, pela primeira vez a gente teve febre amarela depois de quase 60 anos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Infelizmente tivemos casos graves de óbitos em vários locais do estado. Ebola, foi uma doença... nós tivemos um surto de ebola grande na África, né? Tivemos que fazer uma preparação, eu lembro da preparação que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, tinha que ter uma ambulância 24 horas preparada, com a equipe treinada para poder receber qualquer caso suspeito de ebola. A gente, por acaso, só teve um caso suspeito que foi descartado, ele. Até a gente chegar agora nessa epidemia de Zika, por exemplo, foi um grande problema. Infelizmente, nós tivemos um número muito grande de casos de microcefalia. Mas não matou tanta gente quanto essa pandemia. Pois é, a gente não teve nos anos recentes uma epidemia que causasse tantos óbitos como essa agora de Covid. Isso porque esse vírus ele aliou duas características preocupantes. Que primeiro é a facilidade de transmissão, de disseminação. E a mutação? Não, e a mutação também, mas toda pandemia você tem as mutações acontecendo porque ela circula em muita gente, acaba que algumas mutações viáveis acontecem. Mas foi a capacidade de disseminação e com uma letalidade muito elevada, porque é um vírus que se transmite tanto quanto a gripe, mas a gripe não mata tanto quanto ela em termos de letalidade, o risco de morte não é tão grande. Então, essas duas características fizessem com que a gente tivesse essa pandemia com esse número de óbitos absolutamente recorde, sem um tratamento específico, né? Então, só no estado do Rio de Janeiro já foram mais de 70 mil óbitos. Então, nenhuma epidemia dos tempos recentes se equipara à epidemia de Covid. Bom, a gente está na pandemia da Covid. Agora, você acredita que daqui para frente, liberando máscara, liberando geral, vai virar uma endemia? Os números já são números quase endêmicos, né? A gente já está numa tendência de consolidação de números endêmicos. A gente só não pode caracterizar como endemia ainda porque esses números precisam se consolidar ao longo do tempo para que se caracterize como uma endemia. Mas a tendência é essa, no mundo todo, obviamente na medida que essa vacinação avançar no mundo todo. A tendência é que a doença se consolide como uma endemia. A gente não vai se livrar nunca mais dela, a tendência também é essa, né, que a gente passe a conviver com ela todo ano. Vai tomando vacina todo ano. E a tendência também é que se assemelhe à gripe, que todo ano a gente tem uma vacina específica para aquelas variantes que estão circulando e que estão predominando no mundo todo. Agora, secretário, você sabe que eu fiquei sabendo, e a gente sabe disso, na verdade, nunca se usou, ou melhor, nunca se investiu tanto dinheiro em saúde como se investiu nessa pandemia, não é verdade? Até mais que arma, não é verdade, secretário? O Ministério da Saúde teve aporte de recursos extraordinários, né? Até porque o número de vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde, o volume de vacinas foi muito grande. Então, foi um volume recorde investido em vacinação. Além disso, essas ondas epidêmicas, elas demandaram muito leitos de UTI, o que é um gasto muito grande. Então, houve uma pressão enorme no sistema de saúde e isso gerou custos. E aí, certamente,
os 2 últimos anos foram anos em que o setor saúde teve que ter investimento muito maior. Agora, secretário, quando você está em casa, depois que você brincou com seus filhos e tudo mais, com a sua esposa, comeu aquela comidinha legal, bacana pra caramba, se eu boto a cabeça no travesseiro para dormir e falo assim, puxa, aquilo ali eu poderia ter feito melhor. Alguma coisa o senhor poderia ter feito melhor? O senhor critica a sua atuação, de repente, poxa, aquela situação eu podia ter feito, dado mais de mim. Como é que gira isso na sua cabeça? A autocrítica a gente faz o tempo todo. Toda a ação nossa, toda ação que é tomada, toda decisão que é tomada, ela é reflexo de uma autocrítica que se faz. Eu digo que a melhor pessoa preparada para um cargo é aquela que não se sente preparada para aquele cargo. Quando a pessoa fala, não, eu sou a melhor pessoa para estar naquele lugar, tem alguma coisa errada. Então, por isso que o senhor falou com relação ao Ministério, né? O Ministério da Eucaristia. Mas a autocrítica, acho que ela tem que ser feita o tempo todo. E não só a nossa autocrítica, mas a autocrítica em termos de equipe também. A gente tem que sempre avaliar se as nossas decisões tomadas anteriormente, elas poderiam ou não ser melhoradas. Eu acho que isso faz parte. Acho que qualquer gestor de saúde, ou qualquer gestor de qualquer outra área, vai sempre fazer uma reflexão das coisas que poderiam ter sido feitas melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, secretário, vamos para outra área agora, já que a gente falou da pandemia, né? Vamos falar sobre transplante, secretário. Eu queria saber do senhor, porque parece que o nosso estado já está jogando show de bola aí na era do transplante. Queria saber como é que está a questão do transplante aqui no Rio de Janeiro. Pois é, o transplante no Rio de Janeiro, se você pegar há 10 ou mais anos atrás, o Rio de Janeiro era um dos piores estados em termos de captação e transplante de órgãos. A gente ficava certamente ali entre a 24ª e 25ª posição entre os 27 estados da federação. Parece que agora tem até um helicóptero, né? Pois é, hoje o Rio de Janeiro é o 3º estado em termos de captação e transplante de órgãos sólidos em todo o Brasil. Então nós saímos lá das piores colocações, a gente agora está competindo para assumir a liderança. A gente tem alguns caminhos ainda pela frente. A gente tem que aumentar o número de captações de órgãos. Então alguns trabalhos têm que ser feitos, algumas unidades hospitalares importantes ainda, para que a gente consiga captar mais órgãos. E a gente tem que aumentar ainda mais um pouco a complexidade dos nossos transplantes. A gente agora voltou a fazer recentemente, há cerca de 6 meses, um pouco menos de 6 meses, os transplantes de duplos de coração-pulmão. Agora a gente tem que avançar para começar a fazer os transplantes, os multitransplantes viscerais. O coração-pulmão está sendo feito em Laranjeiras? Está sendo feito foi feito no Pedro Ernesto, foi feito no Laranjeiras. O Pedro Ernesto agora está se preparando para poder fazer. Laranjeiras já está fazendo. E agora os transplantes multiviscerais, que a gente não faz ainda. A gente tem que exportar paciente e órgão, e a gente agora tem que começar a fazer. Está sendo feita uma negociação para que o Fundão, o hospital da UFRJ, comece a se preparar para poder fazer o transplante multivisceral. Só falar com a professora Denise, que ela ajuda. A professora Denise, ela é grande parceira, certamente ela vai dar todo o apoio necessário. Então, assim, o cenário é um cenário para frente muito bom. A gente tem hoje uma aeronave disponível 24 horas não, 12 horas, porque ela não pode voar à noite ainda, mas vai voar à noite. A gente está se organizando para comprar um equipamento para que ela possa voar à noite? Com instrumento somente. E a gente agora está adquirindo o 2º helicóptero também para ajudar no transplante e fazer aeromédico. Então, hoje, a gente tem uma agilidade muito boa na identificação do órgão, na captação do órgão, na entrega do órgão, até porque quanto menos tempo a gente perde nesse processo, melhor é a qualidade do órgão para o transplantado. Eu quero aproveitar, secretário, se o senhor me permite, e mandar um abraço para o nosso querido Alexandre Calduro, doutor Alexandre Calduro, que faz um trabalho lá na secretaria muito dignificante, né? Eu falei com ele sobre o setembro, se eu não me engano, setembro verde, foi isso? Foi setembro verde, e ele fez um trabalho, a gente gravou aqui no programa, foi uma coisa magnífica. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Alexandre Calduro. Agora, secretário, me diz uma coisa. O senhor falou em transplantes sólidos. Aqui, de repente, a população não saca qual é o transplante sólido e qual é o transplante de tecidos, por exemplo. O transplante sólido, na verdade, ele inclui alguns tecidos, né, inclui principalmente os órgãos. Né? A gente fala transplante não sólido, é basicamente transplante de medula óssea, que aí é um transplante que você faz a aspiração de medula, né? E aí você tem uma rede nacional, que é a Redome, né? Em que você tem o cadastro dos doadores de medula óssea.
Mas o transplante sólido hoje é o que chama mais atenção em termos de melhoria. Entendi. Agora, secretário, me diz uma coisa, e com relação às nossas crianças, secretário? Eu volto a elas, parece que lá atrás, voltando à Covid, as crianças de 5 a 15 anos, como é que está essa situação da vacinação? Parece que tem muito pai que não está querendo ainda vacinar os seus filhos, é por aí. No começo a gente achava que a resistência era muito grande, né? Mas agora, avaliando agora mais recentemente, a cobertura vacinal, mesmo nas crianças, tem sido uma cobertura vacinal satisfatória. Precisa melhorar ainda tem alguns pais resistentes, por alguns motivos, né? Primeiro porque há uma percepção ainda de que essas crianças adoecem menos e evoluem menos para formas graves. Isso é verdade. Elas adoecem menos e evoluem menos para formas graves. Mas evolui. Infelizmente, a gente teve um número de óbitos significativos por Covid em crianças no Brasil. Há uma resistência também de alguns pais em relação à vacinação de uma forma geral. E a gente tem que quebrar isso com campanhas educativas, com orientação. Mas eu diria que a campanha tem sido satisfatória. O percentual de crianças vacinadas ela vem crescendo de forma significativa nas últimas semanas. Secretário, eu falei que ia pedir ao senhor, eu sei que o senhor não pode fazer muito por esse pedido que eu vou lhe fazer, mas eu vou fazer, porque eu falei para a menina da prefeitura, que é a subsecretária de Jacarepaguá, a Thalita, eu falei, vou falar com o secretário também, ver se ele pode ajudar. Sabe por quê, secretário? Lá onde eu moro ali no Recreio dos Bandeirantes. Então lá, para você ter ideia, tem um postinho que não tem nada a ver com a sua secretaria. Mas o postinho, o secretário fecha as portas às 10 horas, secretário. Quer dizer, se o cara passou mal depois das 10, ele tem que pegar um ônibus, né? E para pegar um ônibus hoje em dia tá difícil, ainda mais no Recreio dos Bandeirantes, na Avenida das Américas. Então, tem um postinho ali no chamado, não sei se o senhor conhece, Terreirão, né? Ele fica ali no Terreirão, que está precisando ficar aberto até mais tarde. Então, como o senhor é uma autoridade na saúde, eu vim aqui, vou aproveitar, pedir ao senhor, de repente dar uma ligadinha para o secretário municipal. Secretário, poxa, por favor. Recado dado. Aí pede para ele deixar aberto, para ficar... Sabe por quê? Tem tanta gente lá que precisa, secretário. Eu fico bobo, porque eu sinto muito aquelas pessoas de lá. Eu fiquei de falar com o senhor, não poderia perder essa oportunidade. Eu quero, desde já, secretário, agradecer a sua presença aqui. O programa é seu, né? A hora que o senhor quiser fazer alguma coisa, só chegar aqui que a gente vai colocar na nossa rede e passar para todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua presença, o senhor é muito simpático, está fazendo um excelente trabalho para o Rio de Janeiro, daqui a pouco vai ser ministro do nosso país. Eu tenho certeza, porque o nosso ministério precisa de pessoas competentes como o senhor. Eu que agradeço a presença, agradeço pelas gentis palavras. Apesar de indicar alguém para ser ministro da Saúde, não é a maior gentileza não, porque o desafio lá é enorme. Não fale isso não, porque o senhor é vascaíno. Vascaíno gosta de ficar em segundo lugar. Não, vascaíno gosta de desafio. Mas pode ficar em segundo lugar. Vascaíno tem uma grande resiliência. Eu adoraria o senhor no nosso ministério. Mas eu agradeço muito o convite para estar com vocês e, obviamente, me sentiria honrado em estar presente outra vez para a gente discutir outros temas. Né? Os desafios são muito grandes e consequentemente, o bate-papo também isso aí. É infinito. Que o Vasco ganhe. O Vasco agora está caminhando para a primeira divisão, depois é rumo a Libertadores, aí a gente vai, aí não tem fim. Grande abraço, muito obrigado. Valeu, obrigado. Junto, secretário.